Shibone Besami Olá, gente! Shalom, shalom a todos! Estamos iniciando mais o estudo diário das 7 leis, respectivo ao dia de hoje, que foi o dia 18 de maio de 2022, 18 de maio de 2022, 17 do ano de 5.782 da criação, no qual nós podemos aprender um pouco sobre as 7 leis no nosso estudo diário. Então nós vamos trazendo a explicação como sempre nós fazemos. Então, nesse dia de hoje, nós podemos acompanhar a leitura do estudo diário do Guia Beninoa. E na leitura, nós estamos na página de número 26, no capítulo 4. Hoje vamos entrar no parágrafo de número 12, lembrando que esse mesmo capítulo, na primeira edição, está na página 24, tá? Na segunda edição, que está na página 26. E hoje a gente vai ver, será que alguém que cumpre as 7 leis apenas como uma obrigação ética ou civil pode ser considerado um justo entre as nações? Digamos que alguém seja um bom pai de família, nunca matou, nunca roubou, é uma pessoa justa eticamente, uma pessoa que paga os seus impostos em dia, que paga suas contas, uma pessoa realmente que não tenha nem por si uma idolatria em si. Será que por si só ele pode ser considerado um justo entre as nações? O Guia Beninoa vai trazer a resposta para esta pergunta. Está escrito que aquele que cumpre as 7 mitzvot noéticas como simplesmente o código ético e racional, mas não como leis divinas, não é considerado um justo entre as nações, mas somente um sábio, e há quem diga que mesmo sábio não é considerado. Então daqui, gente, nós aprendemos o seguinte: nós aprendemos que alguém, para ser considerado um justo entre as nações, existem alguns passos importantes. Entre esses passos importantes, essa pessoa tem que entender que ele tem uma missão divina, tá? Que ele tem uma missão divina e de que Moshe Rabbeinu recebeu também a missão de influenciar as nações a cumprirem as 7 leis. Logicamente, ele tem que entender que essas 7 leis estão no livro da Torá. E que essas 7 leis, por estarem na Torá, são algo muito importante dentro do quesito espiritual. Alguém que entende somente como motivos éticos, digamos o seguinte: alguém que tenha isso somente para viver, fazer de forma honesta, não tem nada demais. É claro que um Beninoa é uma pessoa honesta. Claro que ele é uma pessoa eticamente justa. É claro que ele é uma pessoa que não transgride as leis civis do seu país. É claro que ele é uma pessoa que tem um exemplo. Mas, além disso, o Beninoa ele tem que conectar isso tudo aqui dentro de uma missão especial. Ele tem que entender que aquilo que ele cumpre não é apenas porque ele é um bom cidadão, uma boa pessoa, não. Porque é mais do que isso. Aquilo que ele cumpre é uma missão especial, uma missão divina, uma missão que ele recebeu quando ele nasceu neste mundo aqui. E essa missão que ele recebeu é a missão que conecta ele a Hashem. Quando ele cumpre as 7 mitzvot, ele está conectado a Hashem. Então ele deve entender dessa forma. Continuando o nosso estudo diário das 7 leis, nós estamos na mitzvah diária. A mitzvah diária que nós estamos é a mitzvah de Birat Hashem. Birat Hashem significa abençoar Hashem, ou seja, abençoar o Criador, abençoar a Deus. Abençoar significa bem dizer, falar bem, tá? É isso que significa o termo de abençoar. É quando você fala bem de algo, é quando você elogia algo, ou então quando você reconhece algo como grande, como importante na sua vida. Isso é o termo abençoar. Poderia se chamar também louvar a Hashem, não teria problema quanto a isso. Mas a gente está, então, entrando na segunda ramificação
listada pelo Aaron Shestai. Ontem nós vimos o quê? Nós vimos a primeira parte da segunda ramificação e hoje nós estamos vendo a segunda parte da segunda ramificação, tá? Na primeira parte da segunda ramificação, nós vimos o que era proibido, que é proibido, melhor dizendo, que é proibido não, que nós somos ordenados a temer a Deus. Agora a gente vai ver que esse temor, ele inclui certas condições, certas coisas, para que realmente seja considerado um temor. Esse temor é respeito, é reverência, aquele respeito que nós temos para com o Criador, que nós devemos ter na nossa comunicação, na nossa fala, nas nossas atitudes, na nossa prática diária. E então, é dito que nós não podemos testar a Deus. Não teste a Deus. Não podemos testar a Deus. Isso está incluso lá em Deuteronômio 6,16, o qual está escrito: não teste o Eterno, seu Deus. Então daqui nós aprendemos o seguinte, que nós fomos impedidos de não testar um profeta que repreende a nação e ensina os caminhos do arrependimento mais do que necessário, uma vez que a verdade de sua profecia seja conhecida. E sobre isso é declarado: não teste o Senhor seu Deus, como você o provou em Massá. Significa dizer: não teste recompensas de Deus e seus castigos sobre os quais ele te informou por meio de seus profetas de uma maneira que será suficiente para você. Isso está escrito lá no Sefer Hinuri 424. Então daqui no Sefer Hinuri nós aprendemos que o sentido de não testar a Deus é você colocar uma opinião de dúvida, tá? Uma opinião de dúvida, uma opinião de contestação ou de aceitação de algo. Por exemplo, a pessoa dizer: eu só acredito em Deus se isso acontecer na minha vida. Eu só acredito em Deus se de repente eu conseguir isso. Eu só pratico algum mandamento se eu receber alguma recompensa sobre ele. Entendeu? Ainda que nós temos recompensa por cumprir, tá, os mandamentos, isso é algo normal, entre o nível de recompensa, nós não devemos praticar um mandamento somente para ter a recompensa. Porque a própria recompensa de uma mitzvah é a própria mitzvah, o cumprimento dela. E aí a gente vai encontrar mais uma fonte, que é do Rambam, no Mishneh Torah, Yesodei HaTorah 7:7. E o Rambam diz que, da mesma forma, se um profeta anular um conceito que foi transmitido pela tradição oral, ou afirma em relação a uma das leis da Torá que Deus lhe ordenou que proferisse tal ou tal julgamento, ou que tal e tal lei em relação a uma determinada instância e a decisão segue uma certa opinião, ele é um falso profeta e deve ser executado por estrangulamento. Isso se aplica mesmo que ele faça uma maravilha, pois ele vem negar a Torá que declara: não está nos céus. Ou seja, daqui nós aprendemos o seguinte, que o conceito de testar a Deus, muitas vezes, ele vem da rebeldia, entendeu? Existe um conceito de alguém testar um profeta verdadeiro, quando realmente existe, a pessoa se diz um profeta, o conceito de você colocar ele em teste, mas a partir do momento que ele já passou no teste, não se tem em testes, que ele se tornou reconhecido. Mas, a partir do momento que ele se volta contra a Torá, ele próprio está testando a Deus. Ele próprio está se revoltando contra Deus. Ele próprio não está temendo a Deus. Então ele próprio está transgredindo e nem profeta ele é. Se ele se revoltar contra Deus ou se revoltar contra qualquer uma das ordens de Deus. De maneira, por exemplo, digamos que alguém negue a Torá. Digamos que alguém, por exemplo, diga que essa Torá já passou, que não se precisa mais cumprir ela, porque hoje estamos em outra época, né? A gente já sabe de onde vem essa história. Então, ele está colocando, ele está testando Deus. E por si só, entendeu? Ele está deixando de temer a Deus e cometendo a transgressão. E aí a gente vai ver no Guia Benay Noah, na página 83, capítulo 14, parágrafo 4, que é proibido alguém testar a Deus. Isto é, realizar qualquer ação sob a condição de que Deus lhe retribua qualquer recompensa. Então é dito que o seguinte, lá no Guia Benay Noah, que nós somos proibidos
de, de falar o seguinte: eu vou cumprir tal mandamento e para receber isso, ou para receber aquilo, ou para receber aquilo outro. Barganhar com Deus, né? É proibido esse ato de barganhar com Deus. Existe apenas uma exceção contra isso, tá? Uma exceção contra essa questão da recompensa, e é dito no próprio Guia Beninoa, no parágrafo de número 5 do capítulo 14, que a exceção é da caridade. Alguém que dá caridade, o próprio Deus ordena que ele fala, vocês podem reivindicar de mim, entendeu? Se eu não vou abrir e te abençoar se você der caridade, entendeu? Ou seja, se vocês não trazerem a Máser à casa do tesouro, né, vocês podem exigirem de mim. O próprio Criador diz sobre isso. Então aí foi algo que ele ordenou bem específico em relação à caridade. Do demais, todo o conjunto das outras regras é que não se teste a Deus nunca, porque testar a Deus é falta de temor e nós somos ordenados a temer a Deus. Então, gente, esse foi o estudo diário das 7 leis do dia de hoje. Então, no dia de hoje, nós tivemos algumas lições. Aprendemos que para ser considerado realmente um justo entre nações, ter o status de Hassidem Umot Leolam, ou seja, uma pessoa, um Hassid entre as nações, uma pessoa piedosa, observante, ele tem que ser necessariamente isso, observante, né? Então, o que é ser observante? É ser praticante, um estudioso, aquele que estuda e pratica as 7 leis. Ele tem que manter isso na vida dele e estudando isso, é claro, essas 7 leis na Torá. Ele tem que entender isso. Ele tem que estar conectado à Torá. Se ele não se conecta à Torá, ele por si só não está conectado ao Criador, né? Ele não está conectado a uma ordem divina. Se ele pensa, por exemplo, que é um Benoa apenas por não praticar alguma coisa que seja eticamente errada, ele não é um Benoa ainda. E o próprio Maimônides diz que ele nem sábio é, porque para ser até mesmo um sábio entre as nações, o quesito que se requer dele é que ele seja realmente uma pessoa piedosa, uma pessoa praticante, observante das 7 leis e suas ramificações. Então daqui nós aprendemos esse importante conceito, né? Também vimos na aula de hoje que nós não devemos testar a Deus. Sobre maneira alguma devemos testar a Deus. Nós devemos entender que testar a Deus é algo totalmente errado. Aquele que testa a Deus está fazendo algo totalmente errado. Nós devemos entender que quem testa a Deus não teme a Deus. E nós somos ordenados a temer a Deus. E esse temor a Deus, essa reverência, esse respeito, requer que a pessoa entenda que Deus é grande, todo-poderoso, maravilhoso, bondoso, perfeito, e que tudo que ele faz é enormemente gigantesco. Então, se Deus é tão poderoso assim, eu não vou testar ele, claro, né? Eu vou ter o temor devido e não vou estar testando ele, vou estar respeitando a grandeza e a onipotência de Deus, o Todo-Poderoso. Então, gente, esse foi o estudo diário das 7 leis de hoje. E se você quiser enviar sua pergunta para nós, pode ficar à vontade e enviar sua pergunta para o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 22, que é o DDD, tá? 992 07 30 70. 22 992 07 30 70. Ou você pode estar enviando também seu
sua pergunta ou sua opinião, pode estar deixando nos comentários abaixo aqui, nesse vídeo, pode estar registrando aqui nos comentários, também pode deixar sua pergunta aí que nós vamos estar respondendo, ou então você pode até mesmo enviar um e-mail para nós pelo e-mail, tudo minúsculo, né? radioracidos@gmail.com radioracidos@gmail.com. Você pode estar encaminhando para nós, através desse e-mail também, a sua pergunta. Nós estamos aqui à sua disposição para lhe atender e também lhe ajudar em seus questionamentos, em suas perguntas, em tudo mais. Também, se você quiser estudar conosco, as nossas inscrições estão abertas para o nosso curso de Fundamentos das 7 Leis, no qual nós aprenderemos cada mitzvah e cada ramificação, detalhe por detalhe, dentro das halahot, ou seja, dentro das fontes mesmo. E para você fazer a sua inscrição, pode também enviar, me chamar lá no WhatsApp, né? 22992073070, ou então deixar na descrição do vídeo aí, melhor dizendo, no comentários, você pode deixar então o seu querer, a sua vontade, e dizer, eu quero participar do curso, que eu vou estar te chamando também e atendendo você, tá bom? Que a Hashem lhe dê muitas brahot, muitas bênçãos para você, para toda a sua família, que você esteja recebendo muita luz nessa noite. Nie kradajesz, tylko robisz walką. Come,